Fala pessoal, o aborto passa a ser legalizado, passa a ser descriminalizado, na verdade, né? Até 6 meses de gestação, por qualquer motivo, tá, que a mulher queira fazer, na Colômbia. Não é o primeiro país que dá um passo nessa direção e eu pessoalmente considero isso algo muito perigoso. E por quê? Primeiro eu vou tratar do mérito da questão, rapidinho, tá? E depois eu vou tratar do que é o que está acontecendo e os outros perigos que isso pode trazer. Eu, pessoalmente, já fui a favor do aborto, né? Não em gravidez de até 6 meses, é claro que não, mas eu já tive um período da minha vida que eu fui a favor de aborto porque eu entendia esse assunto de forma diferente. E quem mudou minha opinião foi um cara chamado Francisco Raso. Inclusive, ele tem um livro chamado Contra o Aborto. E basicamente, né, toda a discussão, eu diria para você que 99% da discussão sobre o aborto está onde começa a vida. Você tem pessoas que defendem que um dia antes do feto nascer, ele ainda não é vida, né? E tem gente que está no outro oposto, que diz que quando junta ali o espermatozoide com o óvulo, mesmo que ele não grude na parede do útero, você sabe, né? Espermatozoide junta com o óvulo, gruda na parede do útero, aí se desenvolve o bebê. E inclusive essas pessoas são contra até a pílula do dia seguinte, porque dizem que quando o espermatozoide se junta no óvulo, mesmo que ele não grude na parede do útero, que a pílula do dia seguinte faz justamente isso, não deixa grudar na parede do útero, já é considerado vida, então não pode a pílula do dia seguinte. E qual foi o argumento que, para mim, me parece o mais razoável? Se nós não sabemos onde começa a vida, se nós não conseguimos dizer exatamente, olha, é aqui que começa a vida, pelo princípio da prudência, você não arrisca matar uma vida, né? Então, esse foi o argumento principal que me fez olhar para esse tema e entender a importância dele. Agora, isso é menos importante, é o meu ponto de vista pessoal do aborto, é menos importante. Mais importante que isso é como a sociedade discute esse tema. E aqui há algo realmente muito grave acontecendo. Vamos lá. A Colômbia, né, já se tornou o 5º país da América Latina que permitiu o aborto. Os outros que flexibilizaram foram a Argentina, Uruguai, Cuba e Guiana. Aqui no Brasil, a legislação diz que você só pode fazer um aborto em caso de risco, né, de morte da mãe, ou de estupro, ou de bebês que nascem com aquele problema que não desenvolve o cérebro, né? São somente nesses 3 casos, que eu pessoalmente considero uma legislação razoável, uma legislação adequada. Agora, o que está acontecendo aqui, e esse é o principal ponto, como que o aborto foi discutido na Colômbia e como ele foi permitido? Houve um debate na sociedade, se chegou a um consenso, não foi assim. A Suprema Corte da Colômbia simplesmente deu uma canetada e falou, agora pode, independente da opinião das pessoas, independente da opinião do Congresso. E isso é muito grave, isso é extremamente grave. Como que a nossa sociedade funciona? Como que a nossa democracia funciona? Você elege representantes e diz, este cara representa a minha vontade, eu estou confiando nele para ser um político profissional, para viver de tomar as decisões por mim, as decisões do meu ponto de vista. Vai lá e decida isso. E aí você elege um congresso vota, etc. A Suprema Corte não é assim. Você não vota em alguém para ser da Suprema Corte. E é por isso que a Suprema Corte não reflete as opiniões da sociedade. A Suprema Corte serve somente para julgar os casos sob a ótica, sob as regras ditadas pela sociedade através do Congresso. Então, quando uma corte atropela isso é muito grave. Inclusive, eu vou te mostrar aqui uma coisa. Isso aqui deixa bem claro o que aconteceu. Olha só. Em segundo lugar, isso também trouxe como benefício o fato de que o debate ocorreu na sociedade civil, onde a maioria aprova o aborto livre, segundo pesquisas, e não no Congresso, onde a influência de setores conservadores é profunda e tradicional. Essa foi a desculpa utilizada para que simplesmente a Suprema Corte atropelasse o Congresso e decidisse o que ela quer. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo, né? Primeiro que nós não vivemos numa democracia onde as opiniões são dadas e as decisões são tomadas através de plebiscitos ou referendos o tempo todo.
né? Isso não daria certo. Isso não daria certo, até explico, porque muita gente até pergunta por que não daria certo. Porque senão os setores organizados da sociedade estariam o tempo todo ali se organizando para fazer com que a maioria daqueles plebiscitos ou referendos levasse a sociedade num caminho que não necessariamente é a opinião da maioria. Eu diria para você o seguinte, imagina que você tem ali o sindicato dos trabalhadores do setor de capinha de celular. E aí vai ser votado ali o aumento de 200% do salário desses profissionais. Esses profissionais se organizariam e votariam, falariam, ó, vamos todo mundo ali votar a favor. O resto da sociedade tem outras coisas para se preocupar. Se você trabalha, sei lá, uma padaria, você tem que ter o pão para fazer, cara. Você não pode ficar o tempo todo se organizando para ir lá participar de plebiscito e referendo. É por isso, inclusive, que se escolhe um representante. Então, essa desculpa da Suprema Corte de que, não, o Congresso não quer porque tem influência conservadora, mas eu tô vendo aqui que a maioria das pessoas querem, então eu vou canetar e vou fazer. Isso é extremamente perigoso. E o que a gente vê, né, depois disso, é algo ainda mais asqueroso, que são pessoas comemorando a possibilidade de se fazer aborto como se fosse uma coisa maravilhosa. Que bom! Agora, confundindo totalmente esse negócio de você lutar por liberdade, você lutar por autonomia, principalmente da mulher, com yes, vamos comemorar abortos. Isso é ridículo. Você quer ver uma coisa aqui, ó? Você pega a própria Manuela Dávila, ela fez um post aqui, que ela apagou depois, né? Ela fez um post aqui, histórico, o aborto até 24 semanas é um tema de saúde pública e foi aprovado pela Suprema Corte da Colômbia. Ela comemora aqui, depois ela apagou, porque pegou mal, né? Tinha um monte de mulher aqui gritando, assim, feliz que o aborto era permitido. Depois, você vê um monte de besteira aqui, ó, que essa aqui fala assim, Kim Kataguiri gritando que é contra o aborto, mas quando o assunto é partido fascista, aí a velha defesa da vida dessa galera. A velha defesa da vida dessa galera. O Kim nunca falou, tá? Que ele era a favor de partido fascista. Você simplesmente inventou isso, né? A União Nacional dos Estudantes, histórico, aborto agora é legal na Colômbia. Que até pergunto pra você, né? A União Nacional dos Estudantes se meter em pauta de aborto, cara. Você entende como isso afasta a representação, né, da maior parte das pessoas? Você entende como isso tá fora da realidade? Samia Bonfim aqui, ó, histórico, tribunal, não sei o que lá, histórica decisão da Colômbia, descriminalizando o aborto, isso é uma vitória das mulheres e não sei o que é um absurdo, né? É um absurdo isso. Eu acho feio esse negócio de você vincular o aborto a uma vitória das mulheres. Não. Se você sair e conversar com as pessoas, e principalmente com as mulheres, você vai ver que aborto não é uma coisa boa. Aborto não, como eu sou livre, como eu sou independente. Não, cara, é algo traumático, é algo negativo. Independente da legalidade. Então, isso mostra como há um distanciamento dessas pessoas e desses ativistas do que de fato a sociedade quer. E, como eu falei, é muito importante que a gente entenda o perigo, não só deste mérito, desta questão em si do aborto, mas da forma como ele está sendo feito e da forma como ele está sendo comemorado. A Suprema Corte não pode ficar tomando decisões pela sociedade. Isso não pode acontecer. Isso é uma ditadura. Isso é uma ditadura. Isso é um atropelo da democracia. E quando a gente vê esse tipo de coisa, né, isso justifica até o motivo pelo qual figuras que se dizem conservadoras, que muitas vezes não são asquerosas, como o próprio Bolsonaro, se tornam toleráveis. Quando você tem um distanciamento das pessoas, desse ativismo, dessa galera que comemora esse negócio que não é positivo e que deveria ser debatido de uma forma muito séria, você automaticamente dá força para outras pessoas que têm outros problemas, mas que se colocam veementemente contra isso. Dá para entender o problema que nós estamos aqui? Então, assim, eu fico muito triste assim, com essa notícia. Eu realmente fico muito triste. Tá? Porque você não está tendo um debate sério sobre um tema tão sensível e tão importante quanto o aborto. Você está tendo uma discussão histérica entre os dois extremos, né? Pessoas que se aproveitam dessa pauta para comemorar coisas que a sociedade não quer comemorar, e outras pessoas se aproveitando dessa tosquice para crescer e esconder os outros problemas, né? E você tem ali um verdadeiro atentado à democracia. Sim, essa decisão é um atentado à democracia independente do mérito. Se a Suprema Corte atropelou o Congresso, isso é ditadura. Isso não pode ser comemorado, nem de uma forma nem de outra.
Então é isso, espero que você tenha refletido comigo sobre esse vídeo e que você entenda o perigo do que está acontecendo. Beleza? Não deixe de me seguir no Telegram, por favor, curta o vídeo aí, compartilhe, se inscreva no canal. Um abraço, vamos questionar tudo.